A madrugada rompia fria e úmida, um manto cinzento e indiferente sobre a metrópole adormecida. Para João Carlos da Silva, o mundo não despertava com o sol, mas com o alarme estridente de um relógio barato que parecia gritar-lhe ao ouvido as mesmas verdades amargas de sempre. Era hora de se tornar invisível outra vez. Aos 42 anos, a sua vida era um mapa de ruas percorridas antes do amanhecer, um atlas de lixo alheio, um compêndio de olhares que o atravessavam como se fosse feito de vidro sujo. O uniforme laranja, desbotado pelas lavagens e pelo sol inclemente, era a sua segunda pele. Cheirava a desinfetante e ao suor de um esforço que nunca parecia ter fim. Enquanto vestia as calças grossas e a camisa de mangas compridas, ouvia a respiração pesada de Maria, sua esposa, no quarto ao lado, e, por entre a dela, a tosse seca e intermitente de Ana, a sua filha de 8 anos, um som que perfurava o coração de João com a precisão de um estilete. Era a tosse da umidade que brotava das paredes do barraco, a tosse da poluição que a cidade grande lhes oferecia como herança, a tosse de uma fragilidade que o seu salário de gari mal conseguia combater. Deus te acompanhe, meu velho, murmurou Maria, já de pé, enrolada num roupão gasto, os olhos inchados de um sono que nunca era verdadeiramente reparador. Colocou na sua mão uma caneca de café forte e um pão com manteiga. Era o seu ritual, o seu gesto de amor silencioso, o combustível para o homem que amava e que partia para a sua batalha diária. João sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Obrigado, meu bem. Vê se a Ana toma o xarope na hora certa. Beijou-lhe a testa e saiu para a escuridão do beco. A favela ainda dormia, um emaranhado de tijolos e sonhos adiados. O seu trabalho era na cidade, no asfalto, um mundo que existia em paralelo ao seu, um universo de prédios imponentes, jardins bem cuidados e pessoas que produziam um tipo de lixo que falava da sua abundância. Caixas de eletrônicos caros, garrafas de vinhos importados, embalagens de comidas que João só via em anúncios de televisão. O caminhão de lixo já o esperava no ponto de encontro, o motor roncando como um animal impaciente. Os seus colegas, homens com a mesma expressão de resignação gravada no rosto, cumprimentaram-no com acenos de cabeça. Não havia muito a ser dito. A rotina era a sua linguagem comum. O trabalho começou. Correr, agarrar os sacos pesados, arremessá-los para a caçamba do caminhão, sentir o baque surdo, o cheiro azedo, e correr de novo. Era uma dança brutal e repetitiva, executada sob o olhar de reprovação de quem acordava com o barulho e o desprezo de quem passava de carro, com os vidros fechados e o nariz torcido. Naquele dia, a humilhação veio mais cedo e com um veneno particular. Estavam no bairro do Morumbi, um reduto de mansões e condomínios de luxo. João esvaziava as lixeiras de uma casa com um muro alto, coberto de era. Ao manobrar um contentor de plástico particularmente pesado, esbarrou num pequeno vaso de cerâmica que estava precariamente equilibrado na calçada. O vaso tombou e partiu-se. Antes que pudesse sequer juntar os cacos, o portão abriu-se com um clique eletrônico e um homem de pijama de seda e robe de veludo surgiu, o rosto contorcido numa máscara de fúria. "Está cego, seu animal! Não olha por onde anda!" gritou o homem, a sua voz carregada de um desprezo que feria mais do que qualquer insulto. "Sabe quanto custa um vaso destes? Custa mais do que o seu salário miserável de um mês? Bando de inúteis, só servem para fazer barulho e quebrar as coisas dos outros." João ficou paralisado. O seu instinto foi o de pedir desculpa, de se encolher, de se fazer ainda menor do que já se sentia. Mas algo dentro dele, uma brasa de orgulho que se recusava a apagar, ardeu. Ele olhou para o homem, realmente olhou nos seus olhos e viu a ausência total de reconhecimento. Para aquele homem, João não era um pai de família, um trabalhador,
um ser humano. Era uma coisa laranja, barulhenta e incompetente. Foi um acidente, senhor, disse João, a sua voz saindo mais baixa e rouca do que pretendia. Acidente é a sua existência, retorquiu o homem. Agora, some daqui com esse seu caminhão fedorento antes que eu chame a polícia por vandalismo. Ele voltou para dentro, batendo o portão. João ficou ali, parado, os cacos de cerâmica aos seus pés, como os fragmentos da sua própria dignidade. Os seus colegas desviaram o olhar, partilhando do seu constrangimento em silêncio. Ninguém disse nada. Era apenas mais um dia no ofício de ser invisível. Mas aquela ferida, em particular, latejou com uma dor diferente. A palavra miserável ecoava na sua mente, misturando-se com o som da tosse de Ana. Era verdade. Ele era um miserável, porque não conseguia dar à sua filha um quarto sem mofo. Ele era um miserável porque aguentava aquele tipo de tratamento para garantir o pão do dia seguinte. A vergonha era um gosto amargo na sua boca. O resto da manhã passou num nevoeiro de raiva e impotência. Cada saco de lixo que erguia parecia mais pesado. Cada quilômetro que corria parecia mais longo. O sol subiu, castigando o asfalto, e o cheiro do lixo intensificou-se, tornando-se quase sufocante. Por volta do meio-dia, o seu percurso levou-o a uma rua tranquila, arborizada, junto a um pequeno parque. Era uma área onde as pessoas faziam piqueniques e deixavam para trás um rasto de descuido. Enquanto varria a relva perto de um banco, por entre folhas secas e embalagens de snacks, algo chamou a sua atenção. Um objeto retangular, de um couro escuro e lustroso. Não era lixo. Com o coração a bater de forma descompassada, olhou para os lados. A rua estava deserta. Agachou-se, disfarçando o movimento, e pegou no objeto. Era uma carteira. Uma carteira de homem, pesada e de aspecto caro. O couro era macio ao toque. Um luxo que as suas mãos calejadas mal conseguiam conceber. Com os dedos a tremer, abriu-a. A primeira coisa que viu foi uma quantidade de dinheiro que o fez prender a respiração. Notas de 100 e 50 reais, um maço tão grosso que mal cabia no compartimento. João nunca tinha visto tanto dinheiro junto em toda a sua vida. Instintivamente, fechou a carteira e enfiou-a no bolso de trás da calça, o coração a martelar contra as costelas. Parecia queimar através do tecido. Voltou ao trabalho, mas a sua mente estava a milhas de distância. Os seus movimentos tornaram-se automáticos, robóticos. A sua cabeça era um turbilhão. Aquele dinheiro poderia significar o fim das suas preocupações mais prementes. Poderia pagar os melhores médicos para a Ana. Poderia dar a entrada numa casa pequena, mas seca e limpa, longe da umidade que a fazia adoecer. Poderia comprar o respeito que sentia que lhe faltava, ou, pelo menos, comprar o silêncio dos credores. A imagem do homem do pijama de seda voltou à sua mente. O desprezo nos seus olhos, a palavra miserável. Talvez o universo estivesse a oferecer-lhe uma espécie de justiça poética. O rico perde, o pobre acha. Não seria um roubo, seria um reequilíbrio. Ninguém viu. Ninguém jamais saberia. Para o dono daquela carteira, aquela quantia era provavelmente o troco do pão. Para João, era a diferença entre a esperança e o desespero. O caminhão parou no final da rua para a breve pausa do almoço. Os homens sentaram-se na calçada, abrindo as suas marmitas. João não conseguia comer. O nó na sua garganta era demasiado apertado. Desculpou-se, dizendo que estava sem fome, e afastou-se, procurando a sombra de uma árvore. Tirou a carteira do bolso outra vez, o coração ainda a galopar. Precisava de ver. Precisava de entender o que tinha nas mãos. Abriu-a novamente. Contou o dinheiro por alto. Havia ali pelo menos 10 mil reais, talvez mais. Para além do dinheiro, havia vários cartões de crédito, todos com a palavra Platinum ou Infinite gravada a dourado.
e havia uma carta de condução. A fotografia mostrava um homem na casa dos 50 anos, de cabelo grisalho bem cortado, um olhar sério e um queixo determinado. Não era o homem que o tinha humilhado. Era um rosto desconhecido. O nome, Ricardo Monteiro Torres. O endereço impresso na carta era de uma rua no mesmo bairro, a pouca distância de onde estavam. Enquanto olhava para aquele rosto desconhecido, João sentiu um calafrio. Aquela carteira não era um objeto anônimo de um sistema injusto. Pertencia a uma pessoa, um homem com um nome, um rosto. E ao lado da carta de condução, num pequeno compartimento de plástico, havia uma fotografia antiga e desbotada. Uma mulher de sorriso doce, com um penteado dos anos 70, a abraçar um rapazinho. Provavelmente, a mãe de Ricardo. Aquela pequena fotografia mudou tudo. De repente, a tentação começou a perder a sua cor. O dinheiro, que momentos antes brilhava com a promessa de salvação, agora parecia sujo. João pensou na sua avó, a mulher que o criara com farinha, água e uma dose infinita de decência. "Meu filho", dizia ela, com a sua voz enrugada pelo tempo, "a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pode ser pobre de caráter. A única coisa que um homem tem e que ninguém lhe pode tirar é a sua palavra e a sua honestidade." Pensou em Ana. Como poderia ele usar aquele dinheiro para comprar os seus remédios e depois olhar nos seus olhos puros e inocentes? Como poderia ensiná-la a ser uma pessoa direita se o seu próprio alicerce estivesse construído sobre a desonestidade? O alívio que o dinheiro traria seria temporário, mas a mancha na sua alma seria para sempre. A humilhação que sentira mais cedo ainda ardia. Mas agora ele percebia que devolver a carteira não era sobre o dono rico. Não era sobre Ricardo Monteiro Torres. Era sobre João Carlos da Silva. Era sobre não se tornar o tipo de pessoa que o mundo parecia querer que ele fosse. Era sobre provar a si mesmo e a mais ninguém que o seu valor não estava no que ele não tinha, mas no que ele era. A decisão foi tomada. Com uma resignação que era ao mesmo tempo pesada e libertadora, João guardou a carteira. O conflito terminara. Ele sabia o que tinha de fazer. Ricardo Monteiro Torres olhava para o gráfico de ações no ecrã de 80 polegadas do seu escritório em casa com um tédio profundo. Os números subiam e desciam, mas ele não sentia nada. Nem a excitação da subida, nem a ansiedade da queda. Era apenas um jogo, e ele tinha se tornado demasiado bom nele. Aos 55 anos, tinha acumulado uma fortuna que lhe permitiria viver 10 vidas com um luxo obsceno, mas sentia-se cada vez mais vazio. A sua mansão, uma obra-prima da arquitetura minimalista, parecia mais um museu do que um lar. Fria, silenciosa, impessoal. O seu divórcio tinha sido litigioso e caro, e a sua relação com o filho, agora um adulto que vivia no estrangeiro, resumia-se a transferências bancárias e telefonemas constrangedores em feriados. O que realmente o consumia era o cinismo. Uma traição recente de um sócio, um amigo de mais de 20 anos, tinha cimentado a sua crença de que a lealdade era uma mercadoria e a honestidade, uma fraqueza. Todos tinham um preço. Era apenas uma questão de descobrir o número. Naquela manhã, ao sair para uma corrida no parque, tinha cometido um erro estúpido. Levou a carteira, algo que raramente fazia. Tinha-a colocado no bolso de trás dos calções de corrida e, em algum momento, ela deve ter caído. Só deu por falta dela quando chegou a casa. A sua primeira reação foi a irritação. Cancelar os cartões, tirar uma nova carta de condução, era uma maçada. O dinheiro, cerca de R$ 12.000 que tinha levantado para uma viagem de fim de semana, era insignificante. Perdia mais do que isso numa flutuação do mercado antes do primeiro café. Mas depois, lembrou-se da fotografia. A pequena foto da sua mãe, que ele carregava consigo desde que ela morrera, há 20 anos.
Era a única coisa insubstituível naquela carteira. E com essa constatação veio uma onda de resignação amarga. Já a dava como perdida. Ninguém, no mundo de hoje, devolveria uma carteira com tanto dinheiro. Se a carteira aparecesse, seria vazia, atirada para um caixote do lixo algures, sem a fotografia. Era assim que o mundo funcionava. Movido por uma curiosidade mórbida, quase como um cientista a testar a sua própria hipótese pessimista, Ricardo fez algo que nunca fazia. Ligou o sistema de segurança da sua casa e ativou uma função específica. Um alerta no seu telemóvel para qualquer movimento no portão da frente, com gravação em alta definição. Queria ver. Se por um milagre alguém viesse devolver a carteira, ele queria ver a cara da pessoa, talvez para se rir da sua própria ingenuidade momentânea. Mas, no fundo, ele não esperava nada. A hora do almoço passou. O resto da tarde arrastou-se. Ricardo estava prestes a iniciar o processo de cancelamento dos cartões quando o seu telemóvel vibrou. Um alerta do sistema de segurança. Movimento detetado no portão frontal. Com um suspiro de enfado, abriu a aplicação. A imagem em direto mostrava a figura de um homem, de costas. Estava vestido com o uniforme laranja dos garis. O coração de Ricardo deu um salto trocista. Um gari. Era quase uma piada. A pessoa com menos probabilidade de devolver algo de valor. Provavelmente vinha pedir algo. Ou talvez estivesse apenas a descansar perto do seu portão. Mas então, o homem virou-se e aproximou-se do intercomunicador. A câmara de alta resolução captou o seu rosto em detalhe. Era um rosto cansado, marcado pelo sol e pelo trabalho, mas havia uma estranha dignidade nos seus traços. O homem hesitou por um momento, como se estivesse a reunir coragem, e depois pressionou o botão. O som do intercomunicador ecoou pelo silêncio da mansão. Ricardo, intrigado, atendeu. Sim, disse ele, a sua voz nítida e fria. Do outro lado, uma voz hesitante, quase um sussurro. Boa tarde, senhor. Desculpe incomodar, eu acho que encontrei a sua carteira. Ricardo ficou em silêncio por um segundo, completamente surpreendido. A sua teoria cínica estava a ser desafiada. Onde a encontrou? Perguntou Ricardo, o seu tom ainda desconfiado. Perto do parque, na rua de baixo. O seu nome está na carta de condução. Ricardo Monteiro Torres. A confirmação. Era a sua carteira. A mente de Ricardo trabalhou rapidamente. O dinheiro. Com certeza o dinheiro já não estava lá. Certo. Pode deixá-la na caixa de correio, por favor. Obrigado. Era um teste. Houve uma pausa do outro lado. Senhor, com todo o respeito, tem muito dinheiro aqui. Eu preferia entregar em mãos, para ter a certeza de que a recebe. Aquilo foi um golpe no cinismo de Ricardo. A insistência em entregar em mãos não era o comportamento de um ladrão. Era o comportamento de um homem honesto. Espere um momento, disse Ricardo, a sua curiosidade a sobrepor-se à sua desconfiança. Levantou-se e caminhou até a porta da frente. Enquanto o fazia, olhava para o ecrã do seu telemóvel, para a imagem do gari à sua espera, imóvel, a segurar a carteira com as duas mãos, como se fosse um objeto sagrado. Ricardo abriu a pesada porta de madeira. O homem à sua frente era exatamente como na imagem da câmara. Magro, desgastado, com o uniforme sujo do trabalho do dia. Os seus olhos não encontraram os de Ricardo. Estavam fixos no chão. Aqui está, senhor, disse João, estendendo a carteira. Ricardo pegou nela. Era a sua. Abriu-a mecanicamente. As notas de 100 e 50 reais estavam todas lá, arrumadas. Os cartões de crédito estavam no seu lugar. E no pequeno compartimento de plástico, o sorriso da sua mãe olhava para ele. Uma emoção estranha e esquecida subiu pela garganta de Ricardo. Ele olhou para o homem à sua frente, que já se virava para ir embora. Espere, chamou Ricardo. Como se chama? O homem parou, mas não se virou completamente. João. João. Obrigado. Eu quero dar-lhe uma recompensa. João finalmente levantou o olhar.
Havia nele uma mistura de cansaço e um orgulho inabalável. Não precisa, senhor. Eu só fiz o que era certo. Tenha um bom dia. E com isso, ele virou-se e foi-se embora, caminhando pela rua com os ombros ligeiramente curvados, de volta à sua vida de invisibilidade. Ricardo ficou parado à porta, a carteira na mão, a observar João a afastar-se até se tornar uma pequena mancha laranja à distância. Sentia-se profundamente abalado. Aquele homem, que claramente tinha tão pouco, tinha-lhe devolvido uma fortuna sem hesitar, recusando até uma recompensa. A sua simples decência era uma afronta a tudo o que Ricardo acreditava sobre a natureza humana. Fechou a porta e voltou para o seu escritório. Mas, em vez de olhar para os gráficos de ações, sentou-se na sua cadeira de couro e abriu a gravação do sistema de segurança. Assistiu a tudo de novo. A chegada hesitante de João. O momento em que ele olhava para a carteira nas suas mãos antes de tocar o intercomunicador. A conversa. A sua própria voz, fria e desconfiada. E depois, o mais importante. O close-up no rosto de João quando ele se afastava. Não havia presunção, nem expectativa. Havia apenas a expressão de um homem que tinha cumprido o seu dever e estava a voltar para o seu trabalho árduo. Ricardo sentiu uma onda de vergonha. Vergonha do seu cinismo, da sua desconfiança, da sua riqueza oca. Aquele gari, aquele homem invisível chamado João, tinha-lhe ensinado uma lição sobre integridade que o seu mundo de negócios e traições o tinha feito esquecer. A imagem do seu sócio a enganá-lo com um sorriso no rosto sobrepôs-se à imagem do rosto honesto e cansado de João. O contraste era avassalador. A fotografia da sua mãe na carteira parecia olhá-lo com uma nova intensidade. Ela sempre lhe dissera para procurar o bem nas pessoas. Ele tinha passado as últimas décadas a fazer exatamente o oposto. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não bastava sentir-se agradecido. Não bastava sentir-se envergonhado. Ele precisava de fazer alguma coisa. Encontrar aquele homem não era mais uma opção. Era uma necessidade. Ele não sabia o nome completo de João, nem onde ele vivia. Sabia apenas que ele era um gari que trabalhava naquela rota. Pegou no telefone. A sua primeira chamada foi para a empresa de saneamento urbano da cidade. Usou o seu nome e a sua influência. Descreveu o homem, o local e a hora. Exigiu informações. A burocracia inicial foi frustrante, mas Ricardo era um homem habituado a derrubar muros. Não iria desistir. Ele iria encontrar João. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um propósito que não tinha nada a ver com dinheiro. No dia seguinte, a rotina de João recomeçou como sempre. A humilhação do dia anterior e a estranha provação da carteira pareciam um sonho distante, abafado pelo cansaço físico e pela realidade premente da tosse de Ana, que tinha piorado durante a noite. Enquanto corria atrás do caminhão na mesma rota de luxo, sentia-se esgotado. A sua breve vitória moral não tinha enchido a sua despensa nem comprado os remédios da sua filha. Por um momento sombrio, perguntou-se se tinha sido um tolo. O homem da carteira provavelmente nem se lembrava mais do seu rosto. Para ele, João era apenas mais um funcionário anônimo. Foi então que viu um carro de luxo, um sedã preto e brilhante, a segui-los lentamente. O carro parou alguns metros à frente, e dele saiu um homem. João reconheceu-o imediatamente. Era Ricardo Monteiro Torres, o dono da carteira. Mas hoje, ele não usava o fato caro do dia anterior, mas sim uma roupa casual. João sentiu um aperto no estômago. Teria feito algo de errado? Haveria algum problema? Os seus colegas pararam de trabalhar, observando a cena com curiosidade. Ricardo aproximou-se, o seu olhar muito diferente do da véspera. Não havia desconfiança, mas sim uma espécie de respeito hesitante. "João?" perguntou ele. João apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. "Eu precisava de falar consigo. Podemos conversar por um minuto?"
João olhou para o seu supervisor, que, vendo o carro e as roupas de Ricardo, fez um gesto de que estava tudo bem. João afastou-se do caminhão e ficou de frente para Ricardo, sentindo-se desconfortável e deslocado. Ricardo tirou um tablet da pasta que carregava. "Eu quero que veja uma coisa", disse ele, e mostrou-lhe a gravação do sistema de segurança do dia anterior. João viu-se no ecrã, a sua própria imagem em alta definição, a sua hesitação, a sua voz. Viu a sua própria honestidade capturada por uma lente fria e impessoal. Sentiu o rosto a corar. Ele estava a ser vigiado. Teria sido um teste? A raiva começou a borbulhar por baixo da sua confusão. "Por que me está a mostrar isto?" perguntou João, a sua voz tensa. "Porque eu preciso que entenda o que fez", disse Ricardo, a sua voz surpreendentemente suave. "João, eu tornei-me um homem muito cínico. Eu achava que toda a gente tinha um preço, que a honestidade era uma fantasia. Ontem eu perdi a carteira e estava convencido de que nunca mais haveria. Eu liguei aquela câmara para provar a mim mesmo que estava certo, para confirmar a minha visão sombria do mundo." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de João. "E então, você apareceu. E você, que tem todas as razões do mundo para ter pegado naquele dinheiro, não o fez. Você devolveu tudo. Você não quis recompensa. Você destruiu a minha teoria. Você mostrou-me que eu estava errado. Errado sobre tudo." João estava atônito. Não sabia o que dizer. "Passei a noite a pensar em si", continuou Ricardo, "e percebi que apenas dizer obrigado seria um insulto à sua integridade. Eu quero saber mais sobre si, João. Quero saber por que luta todos os dias." Com uma hesitação inicial, mas desarmado pela sinceridade inesperada de Ricardo, João começou a falar. Falou da sua vida, do seu trabalho, de Maria. E, com a voz embargada, falou de Ana e da sua doença, da sua luta constante contra a umidade, a poeira e a falta de recursos. Ricardo ouviu em silêncio, a sua expressão a mudar de respeito para uma profunda empatia. Quando João terminou, havia lágrimas nos olhos do homem rico. "Ninguém devia ter de viver assim", disse Ricardo, a sua voz rouca de emoção. "Especialmente um homem do seu calibre." Ele guardou o tablet. "João, eu não lhe vou oferecer uma recompensa. Vou oferecer-lhe uma solução. A sua filha, Ana. Eu quero pagar por todo o tratamento dela. Os melhores médicos, os melhores hospitais. Tudo o que for preciso." João abriu a boca para protestar, para dizer que não podia aceitar. Mas Ricardo levantou a mão. "Não é caridade, João. É um investimento. Um investimento na bondade. E há mais. Eu tenho uma pequena propriedade, uma chácara nos arredores da cidade. Preciso de um caseiro de confiança, alguém para cuidar do lugar. O trabalho é mais leve. O salário é 3 vezes o que ganha aqui. E há uma casa na propriedade. Uma casa pequena, mas decente, seca, com um jardim. É sua, se a quiser. Para si e para a sua família." João olhou para Ricardo, incrédulo. As palavras não saíam. Parecia um sonho, uma fantasia, uma vida nova, oferecida ali, no meio da rua, ao lado do seu caminhão de lixo. A sua dignidade, que ele tinha lutado tanto para preservar no dia anterior, estava agora a ser-lhe devolvida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto cansado, lavando a poeira e o suor. Eu não sei o que dizer", gaguejou ele. "Diga apenas que aceita", disse Ricardo, com um sorriso genuíno, o primeiro que João via no seu rosto. 1 mês depois, o sol da tarde entrava pela janela de uma cozinha limpa e arejada. O cheiro não era de mofo, mas de bolo de fubá a assar no forno. No quintal, Ana corria na relva, a sua risada cristalina ecoando pelo ar puro. A sua tosse tinha praticamente desaparecido. João observava-a da varanda,
As suas mãos já não tão calejadas, o seu uniforme já não laranja, mas sim uma camisa de trabalho simples. Ele era o caseiro da propriedade de Ricardo. Cuidava das plantas, da pequena horta, da manutenção da casa. Era um trabalho que lhe dava paz e um sentimento de orgulho. Maria estava ao seu lado, a cabeça encostada no seu ombro. A preocupação constante tinha abandonado os seus olhos, substituída por uma serenidade que João não via há anos. A sua vida tinha mudado de uma forma tão radical e profunda que ainda parecia irreal. Ricardo tornara-se um visitante regular, um amigo improvável. Trazia brinquedos para Ana e conversava longamente com João. Não como um patrão, mas como um homem que procurava aprender algo que tinha esquecido. A honestidade de João tinha iniciado uma transformação também em Ricardo, que começou a usar a sua vasta fortuna para financiar outros projetos sociais, procurando outras pessoas de caráter a quem pudesse dar uma oportunidade. Por vezes, à noite, João pensava naquele dia, no peso da carteira no seu bolso, na tentação avassaladora, na humilhação que a precedeu. A câmara escondida de Ricardo tinha gravado tudo, mas João sabia que a verdadeira câmara, aquela que importava, estava dentro dele. Era a sua consciência, o legado da sua avó, o amor pela sua família. Ele não tinha sido testado por Ricardo, tinha sido testado pela vida. E, ao fazer a escolha certa, não por medo de ser apanhado, mas por um profundo sentido de quem ele era, tinha aberto uma porta que não sabia que existia. A Câmara não tinha revelado a sua honestidade, apenas a tinha amplificado, mostrando a um mundo cínico que a verdadeira riqueza de um homem não pode ser contada em notas de dinheiro, mas na força silenciosa do seu caráter. A sua vida, antes invisível e humilhada, fora finalmente vista, valorizada e para sempre transformada.